Nessa noite eu quero meditar com vocês sobre Jesus, o nosso modelo missionário. E para isso eu quero que você abra o seu texto comigo em Lucas. Abra aí comigo. Evangelho segundo Jesus, escrito pelo médico Lucas. Lucas, inclusive, que será o tema da nossa próxima jornada de estudos da EBD. Essa semana nós falaremos a esse respeito, tá bom? Lucas capítulo 4, eu leio a partir do verso 16 e caminharemos até o verso de número 23. Abra aí a sua Bíblia. Se você está aqui presencialmente, se coloque em pé, em reverência ao texto, em reverência à palavra do nosso Deus. Se você está na sua casa, leia comigo, abra aí a sua Bíblia. Lucas capítulo 4, a partir do verso 16. Diz assim o texto sagrado: Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar aonde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo perguntavam: Não é este o filho de José? Então ele disse: Sem dúvidas, vocês citarão para mim o ditado: Médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que foi feito lá na cidade de Cafarnaum. Vamos orar? Pai querido, diante da Tua palavra e diante da expressão da Tua graça por meio desse texto, nós nos curvamos e nós oramos pedindo graça e misericórdia sobre nós. Pedimos ao Pai nessa noite que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração, como o Senhor falou pela manhã, como o Senhor falou por meio de tantas outras vezes que abrimos a Tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor mostre a nós o modelo missionário de Jesus e que nesse processo de campanha, de completarmos a missão e nessa reflexão, que o Senhor nos ajude a ir, a falar, a cumprir e a exercitar a missão que o Senhor nos deu. Fale conosco, Pai, nessa noite. Fale também aos nossos irmãos e irmãs que estão em suas casas. Te damos graças por essa oportunidade e oramos agradecidos em Jesus, por amor de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Vendo algumas pessoas queridas também, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. O contexto dessa passagem é muito interessante porque vai falar a respeito da rejeição de Jesus na sua própria cidade. Não sei se isso já aconteceu com você, eu espero que não, mas isso é muito triste, isso é muito ruim. O Jesus de Nazaré, ele é hostilizado em Nazaré. O Jesus de Nazaré, que fez e realizou milagres em todos os lugares, não conseguiu alcançar os seus. Jesus mesmo vai dizer aqui que o próprio profeta, e nenhum profeta é recebido com honra na sua própria terra, na sua própria casa. Nenhum profeta é recebido com honra naquele local aonde ele nasceu, pois a familiaridade com o profeta vai atrapalhando e vai dificultando. E é muito interessante porque aqui também nós acompanhamos o descrédito e até mesmo o desprezo e o preconceito das pessoas para com aquela região onde o Senhor Jesus nasceu.
É interessante como o texto vai mostrando para nós, e as pessoas aqui perguntam aí no versículo de número 22, não é este o filho de José, o carpinteiro? Marcos tem um detalhe muito interessante, as suas irmãs não estão aqui entre nós, não conhecemos a sua mãe, que é Maria. Quem é esse filho do carpinteiro? Quem é esse Jesus? Inclusive, Marcos vai dizer que Jesus não pôde realizar ali na sua cidade alguns milagres por conta da incredulidade das pessoas que o conheciam. Veja que a incredulidade impede Jesus de realizar milagres, curas e de promover libertação. E tudo isso, infelizmente, acontece na sua cidade, na sua casa. E é muito interessante porque eles estão relacionando Jesus ainda como o filho do carpinteiro. Eles falam o seguinte: não é este o filho de José? Como que pode alguém falar com tanta sabedoria, com tanta graça, sendo filho de um carpinteiro, sendo que ele não teve nenhuma outra instrução? E o texto então vai mostrar que Jesus tem esse conhecimento tão aprofundado da lei, e todos ficam admirados, versículo 22, todos ficam boquiabertos com a expressão de Jesus, e como Jesus falava com graça, com misericórdia, e como as pessoas estavam entendendo o plano de Deus. Todavia, com muito preconceito, e ele é rejeitado na sua própria cidade. É interessante porque o texto vai dizer para nós que pelo poder do Espírito Santo, no versículo 14, é que Jesus volta para aquela cidade. Veja que interessante, porque não estava nos planos de Jesus, mas estava na agenda do Espírito Santo. Às vezes algumas coisas não estão na nossa agenda, mas estão na agenda de Deus. E quantas vezes, irmãos e irmãs, nós queremos cumprir a nossa agenda dentro do nosso tempo, mas o que nós entendemos aqui, precisamos entender nesse texto, é que Jesus está fazendo a vontade do Pai, e o Espírito Santo é que está conduzindo o ministério de Jesus. Lembra que no momento da tentação, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo Espírito Santo. Quando ele está sendo batizado, a voz que ele ouve: este é meu filho amado, e desce então uma pomba. O Espírito Santo está sobre ele. Veja então que nós precisamos entender esse texto dentro dessa perspectiva de que nós não podemos cumprir a nossa agenda, fazer aquilo que nós queremos. E o próprio Deus queria que Jesus voltasse lá na cidade dele, aonde ele viveu, pregasse ali, falasse ali, e pasmem, ninguém deu ouvidos. Alguns ficaram admirados, mas ele ali não conseguiu realizar nenhum milagre. É muito interessante porque o profeta não tem honra na sua própria casa. É muito curiosa essa expressão de Jesus, mas eu falarei sobre isso em outro momento. Agora veja comigo aí no versículo 14, que Jesus, cheio do poder do Espírito, ele volta para a Galileia. A fama dele já é completamente grande naquele momento. Ele estava ensinando nas sinagogas, e todas as pessoas estavam elogiando Jesus, agradecendo a Jesus pelas palavras, mas os seus amigos, os seus vizinhos, olhando para ele, aquele olharzinho assim de desconfiança. Bom, a gente brincou com ele, a gente comeu com ele, a gente conhece ele, a gente não entende o que ele está fazendo, e a gente não consegue visualizar tudo isso. E a expressão que eles usam, inclusive, usam um ditado muito pejorativo: médico, cura a si mesmo. Faça aqui nessa cidade o mesmo que você fez lá em Cafarnaum. Realiza aqui os milagres. E aí Jesus fala o seguinte: eu não posso realizar aqui os milagres porque vocês não têm fé. Vocês não me veem como o Messias de Deus, o enviado de Deus. Como pastor eu falo isso, talvez com tristeza. Não consegui realizar muita coisa na minha cidade de origem, por mais que eu a ame. Curiosamente, venho de Bauru, onde fiquei 5 anos,
E nesse tempo nunca me senti tão honrado estando lá. Eu aceitei o convite da Igreja Batista Nova Canaã, naquele momento, há um pouco mais de 4 anos atrás, quando eu vim aqui fazer um casamento de um jovem dessa cidade, me senti honrado. Mas se você chegar lá na minha cidade com os meus amigos e talvez até com alguns amigos de infância lá da minha igreja, falando assim, e o pastor Jefferson? Que o profeta não tem honra na sua própria casa. Eu fiz esse casamento de centenas de pessoas, menos dos meus primos. Levei dezenas de pessoas e centenas ao batistério, menos dos meus familiares. E o profeta não tem honra na sua própria casa. Por quê? O problema está com o profeta, o problema está com a palavra, o problema está com a incredulidade daqueles que não recebem o profeta. Veja que João depois vai dizer para nós uma expressão bem preconceituosa quando alguém diz o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se referindo a quem? Jesus, esse daí é o Nazareno. E alguém diz, não, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Claro que pode. Ele nasceu ali e ele veio para resgatar as pessoas. Agora, veja que interessante que ele está nas sinagogas, ele fala nas sinagogas, ele usa esse espaço das sinagogas, e as sinagogas eram espaços reservados para os homens, para os magistrados na lei. Inclusive, ele, Jesus, com 12 anos, estava diante dos doutores da lei, falando, conversando e dialogando com os mestres da lei, com 12 anos. Depois Jesus aqui está na sinagoga. E é interessante que ele está falando da lei, lendo a lei, usando o Antigo Testamento e mostrando como ele já estava revelado ali no Antigo Testamento. E todos elogiam, todos vibram com a expressão de Jesus e com as palavras de Jesus. E aí diz o texto, me acompanhe no verso 16, quando Jesus chega a Nazaré, a cidade da sua infância, todo mundo conhecia ele ali, ele vai na onde? Onde que ele vai? Jesus, ele era o quê? Um judeu. E onde que o judeu ia? Na sinagoga. E tem uma expressão que eu quero sublinhar aqui hoje com vocês, o tempo não nos permite, mas eu quero sublinhar, dá uma olhadinha aí. Ele foi na sinagoga, que dia que ele foi na sinagoga? Porque estava vigorando o quê? O momento da lei. Guarda o sábado, ele vai no dia correto, no ambiente correto, no dia de sábado, vírgula, diz aí o texto, como de... Repete comigo aí, como de costume. Interessante que parece-me que nós estamos perdendo o costume de ter a alegria de estar junto com o povo de Deus para a celebração do nome do Senhor. Veja que é costume. E se você perder, entre aspas, o costume de servir a Deus e de se reunir com o povo de Deus, logo você estará afastado da comunhão com o rebanho do Senhor. Quer ver? Eu senti saudade dos irmãos, de verdade, hoje de manhã. De verdade. Estava tomando café na casa dos irmãos que estavam me recepcionando. E eu falei assim, gente, vocês não vão para a igreja não? Eu falei, a live lá na Nova Canaã já vai começar às 9 horas. Eu falei, verdade. E na hora que você for embora, a gente também vai para a nossa igreja. Que legal, que saudade. Agora, se a gente faz isso e deixa isso entrar numa rotina, quer ver? Se a gente deixar 2 domingos de ir na igreja, começa a perder um pouco do costume. Aí depois você deixa 15 dias, 1 mês, 6 meses. A gente perde o... E costume tem a ver com disciplina. Você perde o horário. Eu não sei vocês, mas quando eu estou de férias, parece que eu fico fora do ambiente. Eu falo assim, mas hoje é domingo, preciso encontrar uma igreja. Veja que Jesus, ele tem esse
costume. Amados irmãos, por misericórdia, não vamos perder o costume de nos reunir para ouvir a palavra do nosso Deus. E a pandemia veio mostrar e sinalizar isso também para nós. Quantos que perderam o costume? Quantos que perderam a prática? Quantos que perderam a disciplina? Porque na realidade, para alguns é muito mais fácil ou é um pouco mais cômodo ficar em casa e só em casa. O problema não é celebrar em casa, agora o problema é só em casa. E Jesus está falando o seguinte: olha, como de costume eu vou lá, eu vou ouvir a palavra, eu vou ler a palavra. E aí entregam para ele o livro no profeta Isaías. Dentro da liturgia cai então a profecia do servo sofredor, e Jesus aqui vai usar essa expressão maravilhosa. Ele fala o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, a graça de Deus está sobre mim, a unção de Deus está sobre mim, a presença redentora de Deus está sobre mim. E Jesus então vai realizando o seu ministério dado pelo Pai com a presença de Deus e pela presença de Deus. E nós às vezes perdemos a ideia dessa expressão unção. Algumas versões trazem isso, né? O Espírito do Senhor estava ungindo Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim. E quando o Espírito do Senhor está sobre nós, nós realizamos coisas que os homens ficam boquiabertos, porque nós somos ungidos. E se Jesus é o modelo do nosso padrão ministerial, nós também precisamos buscar essa unção de Deus. Precisamos entender que nós temos uma missão, e Jesus a todo momento ele está falando o seguinte: eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu tenho um foco, e o foco é salvar toda a humanidade. Graças a Deus por isso, e por isso hoje nós temos o nosso coração completamente transformado pela graça de Deus, porque Jesus cumpriu a sua missão. Amém por isso. Amém. O que significa unção? Unção. No universo mais neopentecostal, por exemplo, essa expressão é muito utilizada, sem o devido cuidado. O que é unção? Me ajudem. Validação. Validação. O Espírito do Senhor está sobre mim, validando o meu ministério. Comprovação. Separação. E Jesus está falando aqui para nós o seguinte: olha, Ele me separou para essa missão. Ele determinou essa missão. Não sei você, mas às vezes nós somos seduzidos a sair fora do caminho de Deus para a nossa vida. É tão interessante isso, porque em vários momentos Jesus foi atacado. Imagina a cena: Jesus volta para a sua cidade e os seus não o recebem. Você acha que foi fácil ou difícil para Jesus lidar com essa situação? Fácil ou difícil? Difícil. Um ataque. Se Jesus não tivesse convicção, ele abandonaria a missão. Agora veja que ele entende que ele foi separado, e separado para essa missão de salvar a humanidade. E aqui então no texto nós temos 4 pontos que eu quero trabalhar com vocês e mostrar essa expressão do servo sofredor de Jesus, já estampada no Antigo Testamento e que agora está revelada em Jesus. Ele lê o texto, ele fecha Isaías, ele fala o seguinte: olha, hoje se cumpriu o que a palavra diz sobre mim. Hoje está se cumprindo. Então, em primeiro lugar, ele enviou-me para evangelizar os pobres. Ele me ungiu, ele me separou para cuidar dos pobres. É muito interessante porque Jesus compreendeu essa unção de Deus, ele ouviu essa voz de Deus, e essa voz de Deus dizia para ele: ó, você é meu filho amado, eu tenho prazer na sua vida, eu separei você para isso, e você precisa alcançar os pobres. Agora, nós, nesse contexto histórico que vivemos, parece que quando a gente fala de pobres, e aí alguém já vai rotular e vai pensar que nós vamos falar de ideologia política. Agora, veja que o contexto do primeiro século é um contexto de extrema pobreza. Pessoas que não eram favorecidas economicamente falando, pessoas que eram desamparadas, pessoas que não tinham nenhuma assistência médica.
Haja vista que o povo seguia Jesus por conta dos milagres, porque eles não tinham outra opção. Jesus também tinha uma grande multidão que o seguia, porque as pessoas queriam também comer, e queria que Jesus estivesse a todo tempo multiplicando os pães, sim ou não? Ao passo que Jesus fala o seguinte: vocês estão atrás de mim somente por causa do pão? Imagina se nós falássemos isso hoje. Vocês querem só os donativos? Ou vocês querem seguir? Depois Jesus faz isso com os discípulos. E aí Pedro levanta lá e fala o seguinte: Jesus, eu estou meio constrangido aqui, para quem iremos nós? Que somente tu tem as palavras de vida eterna. Então veja que Jesus foi ungido para evangelizar os pobres, para mostrar a esperança aos pobres, para trazer essa grande expectativa de libertação aos pobres. Agora, no Evangelho, a questão da pobreza não é simplesmente a questão da pobreza econômica. Porque no Evangelho, ou na abertura do Evangelho, quando Jesus começa o Sermão do Monte, ele fala o seguinte: felizes são os pobres de espírito. Eu quero que vocês se sintam pobres espiritualmente, porque Deus é grande, a graça de Deus é grande, e Deus é rico em graça. Logo, nós somos miseráveis pecadores, nós somos pobres espiritualmente falando por conta da nossa rebeldia, e por isso nós precisamos da riqueza da graça de Deus. Por isso que nós cantamos maravilhosa graça, graça de Deus sem par, que encontrou esse pobre pecador. Então veja que Jesus está falando o seguinte: olha, o padrão é o seguinte: eu fui ungido para evangelizar os pobres de espírito, quem entende e reconhece que é um pecador, que precisa da graça de Deus. Agora veja que interessante, uma pessoa pobre, ela não tem alegria, uma pessoa pobre, ela não tem esperança, uma pessoa pobre em vários sentidos, ela não se sente amada. E a mensagem de Jesus é o seguinte: olha, o Evangelho restaura a sua alegria de viver. E qual que é a alegria de viver, senão Cristo Jesus? Amém. As pessoas perguntam para nós aí, qual que é a nossa alegria? E a gente fala como? A nossa alegria é Jesus. E a gente canta o hino, né? Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto das bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro dos céus. Somos felizes porque na nossa pobreza espiritual nós recebemos a maravilhosa graça de Deus sobre nós. O Evangelho também é essa boa notícia de que nós somos amados nesse mundo que nos trata sempre como número. Deus fala o nosso nome, Ele conhece a nossa situação. O Evangelho diz que nós somos pecadores e por conta do nosso pecado nós fomos afastados de Deus, mas Jesus vem e manifesta para nós a sua maravilhosa graça, e por isso Ele foi separado para evangelizar os pobres. E você nessa noite tem que sair da igreja falando o seguinte: eu sou um pobre pecador, mas eu dependo da maravilhosa graça do meu Deus. Eu não tenho nada, mas Ele tem tudo. Eu sou pobre, mas Ele que me sustenta. Ontem lá no casamento, eu conheci, posso contar uma história rapidinho? Conheci uma pessoa e a pessoa falou assim: veio a família do noivo. E a família do noivo, e o noivo é militar, do exército, então veio muita gente que eu não conhecia. E aí uma pessoa da família do noivo falou assim para mim: nossa, eu achei tão bonita a sua família. Eu falei: é mesmo? Eu falei: eu entendi o que ela estava falando. É uma senhora. Ela falou assim: seu filho é tão bonito. Quase que ela falou assim: nem parece que ele é seu filho, mas ele é lindo. Ele participou comigo na cerimônia. Ele é muito bonito. A sua esposa, maravilha, também, né? Tava de salto, vestido longo, tal. Passou aqueles
negocinho lá, como chama lá? Tô brincando, cara. Tava no estilo, como diz o meu amigo ali, no talento. A senhora estava bem. Falou, mas... E a mulher, a senhora, falando comigo, meio que não acreditando, né? Você é muito abençoado. Eu falei, eu tenho um versículo para isso. Ela falou, verdade, foi verdade, aprendi com Davi. Mas ela falou assim, mas Davi era rei. Agora, olha o que Davi, sendo rei, disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre, eu sou pecador, mas Deus cuida de mim. Eu sou pobre, mas Deus cuida da minha família. Eu sou pobre, mas Deus cuida da nossa igreja. Louvado seja Deus por isso. Agora, você e eu precisamos nos sentir o quê? Pobre diante de Deus, porque só quem é pobre deseja receber mais e mais do Deus gracioso. E Paulo vai dizer que o nosso Deus é rico em graça, e só concede graça para quem se sente pobre. Por isso que Deus resiste aos soberbos. Não preciso de nada, tenho tudo, eu que conquistei. Ah, é? Cuidado que a vida vai passar uma rasteira. E aí a senhora olhando para mim, já entendi, pastor. Eu falei, então, eu sou pobre e necessitado, e Deus me deu uma esposa, Deus me deu um filho, Deus me deu uma igreja, Deus me deu o título de ser pastor. Olha que bênção, irmã. Deus me deu irmãos, Deus me deu pessoas que me amam, Deus me deu igrejas que me amam. É bom ser crente, não é? Fala a verdade. Jesus foi ungido só para trazer evangelização para nós, pobres pecadores. Tinha lá a minha avó, entre aspas, uma avó, uma pessoa que me adotou. Aí um dia ela falou assim para mim: você pode fazer a minha cerimônia de bodas de casamento? E eu olhava para ela, eu vou até postar uma foto, depois vocês vão ver, da dona Cleide do Valde. Quantos anos de casado a senhora tem? Tenho idade para ser seu neto. Então você vai ser meu neto para sempre agora. Sim, senhora. Eu vou fazer 60 anos de casado. E eu vivi essa experiência de celebrar uma bodas de 60 anos de um casal. E aí ontem o privilégio foi sentar na mesa. E eu não sei porquê, né? Deus tem essas coisas graciosas. Eu caí na mesma mesa da minha avó. E agora ela está com 68 anos de casada. E ela chama a moça do salão onde nós estávamos e falou o seguinte: esse aqui foi meu pastor e nesse salão ele fez a renovação de votos, ele é meu neto, e sabe o que eu quero falar com você? Me passa o preço atualizado, porque em nome de Jesus eu quero completar 70 anos e daqui 2 anos o Jefferson vem aqui para celebrar conosco. Eu falei, gente, que fé. Aí eu brinquei com a minha avó, falei, vó, a senhora está cheia da grana assim? Aí a resposta foi magnífica. Ô William, você conhece ela, né? Ela fala assim para mim: não, meu filho, é que eu sou pobre e o Senhor cuida de mim. Eu não merecia um casamento como esse, meu filho, mas Deus me deu um homem, Deus me deu os filhos, os netos, irmãos. Toda a família daquela irmã é envolvida no ministério, é envolvida na igreja. E nós precisamos nos reconhecer pobres, porque se a gente se acha rico, Deus não abençoa. Agora, se você fala assim, eu sou pobre, ó Deus, derrama sobre mim as comportas do céu. Lembra de Malaquias? Eu abrirei sobre vós as comportas dos céus e vou abençoar vocês com riquezas. E a gente pode cantar depois aquele hino lá, chuvas de bênçãos. Só tem gota aquele que se acha rico, aquele que fala o seguinte: sou pobre diante de Deus. Ele derrama o quê? Chuva, chuva.
Qual que é a minha oração para essa semana? Ó Senhor, derrama sobre nós chuva de graça. Abençoe os casais, as famílias, os nossos filhos, abençoe os idosos, derrame sobre nós a Tua graça, para que todo mundo saiba que nós servimos um Deus rico, mas não rico do ouro e da prata, rico de graça, misericórdia, perdão, salvação. Amém. E alguém vai falar assim, aí, lá na sua igreja prega prosperidade, o que você vai falar durante a semana? Ô, meu pastor pregou prosperidade espiritual. Nós somos abençoados nas regiões celestiais e fomos abençoados com bênçãos espirituais e temos muito mais do que nós merecemos. Louvado seja Deus por isso. Você não merecia estar sentado aí, você não merecia ser crente, você não merecia ter o seu nome escrito no livro da vida, mas Ele te ama. Então se sinta pobre, para que a graça e a maravilhosa graça e a riqueza da graça seja derramada sobre a sua vida, e que você, entre aspas, tome um banho na graça de Deus. Um dia desse meu filho falou isso para mim: pai, quero tomar chuva, banho de chuva. Eu falei, coisa boa, hein? Coisa boa. Quem aqui já tomou banho de chuva? Faz tempo, hein? Coisa boa, hein? No dia do mutirão teve 2 homens aí que tomaram banho de chuva também, tá? Correndo com o Timóteo, ele falou assim: pai, mas só tem umas gotinhas. Ah, é, meu filho? Tinha uma calha de uma casa. Falei, essa aqui é chuva? Peguei o sujeito assim, coloquei na... Ele falou, o que você está ensinando? Deus abençoa assim, ó, com muita bênção. É muita graça de Deus sobre nós. Enquanto eu estou falando aqui, todo o seu organismo está funcionando. Graça de Deus. Você vai sair daqui, dá um sorriso para mim, e você sabe que você vai para sua casa e tem um lanchinho lá, tem refeição lá, tem energia lá na sua casa, tem água na torneira. E isso é o quê? As nossas crianças aprendendo mais da palavra de Deus lá em cima, porque nós somos sim, de fato, de verdade, pessoas pobres servindo a um Deus rico em graça, e Ele veio para trazer para nós essa riqueza. Eu vim para evangelizar os pobres. Ele me enviou também para anunciar libertação aos cativos, as pessoas que estão aprisionadas, as pessoas que estão escravizadas, as pessoas que estão completamente ligadas ao cativeiro. E aqui Jesus está trazendo a luz, ou o tema do exílio, do êxodo. E é Ele quem vai nos tirando do Egito para a terra prometida. Ele que vai tirando de nós as cadeias. E Jesus veio para trazer para nós libertação. O Messias prometido veio com essa missão de libertar, de trazer para nós o alívio das algemas. Amém por isso. Não estamos mais presos no pecado. Não ficamos mais com medo da morte. Somos livres. Completamente livres. Não ficamos mais aprisionados ao cativeiro da religiosidade. Não. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Lembra dos Gálatas? Os judaizantes começaram a entrar na igreja, começaram a aprisionar os Gálatas, e aí Paulo escreve aos Gálatas e fala o seguinte: olha, Jesus libertou vocês para a liberdade. Parece redundância, né? Se é para a liberdade, então Ele já quebrou as cadeias, já quebrou os grilhões. Não há mais nada que te prende, e por isso nós somos livres. E o próprio Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade. Quem conhece a verdade vai libertando. Liberta do vício. Liberta do quê? Vamos lá. Do pecado, do desejo de pecar, da religiosidade. E chega da mentira. Chega algumas pessoas que ficam querendo prender a gente na religiosidade. O
Pastor, pode isso, não pode aquilo? Lembra da listinha? Eu tenho uma bronca da listinha. Pode ou não pode? Não sei se eu contei uma história para vocês. Logo que eu mudei aqui, há 4 anos atrás, contei ou não? Uma história de bebida. Contei? Acho que não. Posso contar? Vocês estão com sono? Vocês estão com saudade de mim? Ou tem misericórdia de mim? Quem me conhece sabe que eu gosto de beber muito. Suco, água. Gosto muito. Meu corpo sempre foi muito regado à bebida, por conta da minha mãe, problema nos rins e tal. Cheguei aqui, há 4 anos atrás, falei para a Natália, preciso encontrar aí um lugar onde compra bebida. E é engraçado que, dependendo da cidade, os nomes e as nomenclaturas são diferentes. E aqui, então, na Zona Norte, pelo menos, a maioria se chama adega. Pesquisei lá no Google, falei, beleza, tem uma aqui na Itavuvu, até fechou ali e tal, não sei o quê. Beleza. Aí estou entrando um dia lá, dona Cleusa, com o meu carro, e tem um carrinho. E eu sei que lá vende uísque, vodka, negócio para fazer copão. O que mais que vende? Vinho, uísque, todas essas coisas, vende lá. Tem os falsificados, tem os originais, tem tudo lá. E eu estou lá com o carrinho. Timóteo e eu, pega o suco, água com gás, tem lá um xaropinho, quem foi lá em casa, lá já lá, como que chama? Como que chama? Eu sei, mas como que chama? É um xarope para fazer soda italiana. Quem foi em casa já? Não, quem não foi em casa tomar soda italiana que eu faço? Precisa ir, gente. Que isso? Aí estou lá com o carrinho e estou... Soda italiana é um xarope, tipo uma espécie de uma groselha com água com gás. É boa, William? Quem mais já foi lá? Já foram, né? Quem foi? Beleza. Se não foi, pega a senha, vai logo. Eu estou saindo, vou colocar as coisas no meu carro, passa o irmão, que não é da nossa denominação, de uma outra, voltado um pouco para legalismo, que é aqui, inclusive no nosso bairro, eu morei aqui, então ele me conhecia. É pastor, hein? De bermuda, de boné, saindo do lugar onde vende bebida, mas bem legalista mesmo, sabe? Eu falei assim, olha, a vontade foi assim, cada um conta a sua vida e toma conta da sua, mas eu fui educado. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, a gente não pode fazer um julgamento precipitado da outra pessoa, a gente não conhece, não sabe. O que o senhor está falando? Então, o irmão viu que eu coloquei dentro do porta-malas do carro, o irmão sabe que eu comprei. Não, mas não pode, olha lá, é bebida e tal, não sei o quê. O irmão tem um tempinho? Tem um tempinho? 2 minutinhos? Tenho sim, vem aqui comigo, pega um carrinho. Não, pega o carrinho, não é pecado não vai ficar contaminado, pega o carrinho, vamos aqui, entra aqui. Tem água de coco, tem guaraná, o irmão toma essas coisas aí? Toma. Tem corote aqui? Tem, tá vendo? Tem bebida aqui? Tem cachaça? Tem cachaça para fazer caipirinha? Tem vodka? Tem uísque, tem vinho, tem tudo, tem champanhe, tem tudo aí. Todas as coisas aqui dentro são lícitas, mas nem tudo. Está entendendo? O senhor gosta de uma coquinha gelada com gelo, um limãozinho dentro do copo? Vamos lá no meu carro para o senhor ver que eu comprei. Aí eu abri o porta-malas do carro. O que tem aqui dentro? Então, seja liberto da religiosidade, porque você está na listinha. Pode ou não pode? Devo ou não devo? E Jesus nos liberta, inclusive, disso, irmãos. Você não precisa ficar carregando uma listinha dessa na bolsa. Deixa eu ver aqui, deixa eu consultar o cronograma da minha religiosidade para ver se eu posso ou não posso. Posso usar bermuda? Pode. Só não pode andar pelado, porque é feio demais, né? Ninguém merece, anda pelado na sua casa. Agora, de bermuda, pode cortar cabelo, pode usar brinco, pode não sei o quê. Ô pastor, sua esposa cortou o cabelo, graças a Deus. Vai fazer a unha.
fica linda. Tem que fugir da religiosidade. Não, mas está lá não sei na onde. Está lá na onde? Estão entendendo o que eu estou falando? Quer ver? Não, se você sair de uma igreja e for para outra, você, como que é que eles falam? Tá fora da graça e está fora da visão. Não é visão, é outra expressão que eu vi ontem lá. Oh, meu Deus. Que você vai ser amaldiçoado e tal, não sei o que. Da cobertura espiritual. Aí alguém veio falar para mim ontem lá, cobertura espiritual. Essa foi nova para mim, eu ouvi ontem. Naquela região ali, onde o William morou ali de Marília, sopra umas heresias que vem de lá. Nós estamos cobertos pelo sangue de... Aí lembra de Isaías, toda arma forjada contra nós não pode fazer trabalho, levar o nosso nome aonde que quiser. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus, debaixo da manifestação da sua graça. Nós somos livres, livres para adorar a Deus, livres para cantar a Deus, livres. Não tem regrinha mais. Acabou. Como que você vive? Feliz. Eu queria ter mais tempo, mas o relógio ali me limita. Mas ele veio trazer para nós libertação do império das trevas, da morte. Quinta-feira você vai orar por mim. Você pode orar por mim? Cedinho, 8 horas da manhã, Natália e eu, 8 horas da manhã, estaremos entrando no maior pavilhão do presídio feminino de Votorantim. Fui convidado para dar uma palestra às mulheres do semiaberto que estão chegando à reta final do período de prisão. Qual que é a palavra que eu vou levar para elas? Que Jesus veio trazer o quê? Liberação. Não tem nenhum pecado, não tem nenhum medo, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus. E a gente anda como sem condenação? Livre, sem peso. A cédula de dívida que era sobre nós foi cravada lá na cruz. Não devo mais nada. Alguém chegar para você e falar, e o seu passado, e isso e aquilo, o que você tem que fazer? Eu sou livre. O sangue dele caiu sobre mim e eu sou liberto. Eu queria falar tanta coisa, mas eu preciso parar. Mas conversando com uma pessoa ligada à polícia, e os mais experientes vão lembrar disso, quando a polícia parava a gente antigamente, eu conversava ontem com uma pessoa ligada à polícia, e ele falava daquela expressão, vamos puxar quando para você na blitz, a capivara, lembra? O DVC, e aí parece lá aquela ficha comprida ou pequena, depende da vida, né? Depende da vida. E ele falando para mim, rapaz, prendi um sujeito aí essa semana, uma situação assim, e a ficha do sujeito, Jefferson, era gigantesca, cara, mas grande, é mesmo? O que tinha? Tinha de tudo, todos os artigos acho que tinha lá, todos, cara, é um traste. E daí? Aí a pergunta dele para mim foi fantástica. Será que ele tem salvação, pastor? Falei, claro que tem. Eu tenho, eu tive. E se ele aceitar Jesus, sabe o que acontece com essa ficha criminal dele aí? Jesus vai lá na cruz e está pago. O meu sangue recaiu sobre ele. Viva livre, sem aprisionamento, sem medo. Livre, livre, livre.